Amém, irmãos. Espero que os irmãos estejam bem, estejam em paz. Livro do profeta Samuel, capítulo 30, versículo 22, diz assim: Então, todos os maus e perversos, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: Visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e os seus filhos e se vá. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo pela minha vida e pedindo pela vida dos meus irmãos, que nós possamos, Senhor, ser edificados pelo teu poder. Que o Senhor venha me capacitando que o Senhor venha me capacitando a transmitir com graça, de maneira bíblica, a tua palavra. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Veja, deixa eu relembrar algumas coisas para os irmãos. A partir do capítulo 28 do primeiro livro de Samuel, tudo que vai acontecer aqui é simultâneo. O que o escritor está querendo nos mostrar? Os últimos acontecimentos da vida de Saul e a maneira que Davi vai assumir o trono. Então aqui o que acontece? É como se fosse um filme onde vai mudando a cena entre um personagem e outro. No início do capítulo 28, fala que os filisteus se organizaram para a guerra contra Israel. Aí o que acontece? A cena fecha e Saul se organiza para se defender e vai procurar uma adivinhadora, uma feiticeira. Ao mesmo tempo que Saul está indo procurar uma feiticeira, Davi está viajando junto com o rei filisteu para as áreas de combate. Ao mesmo tempo. Aí nós vimos que Samuel aparece, dá uma dura reprimenda, faz uma profecia, e Saul, desesperado, volta para o seu acampamento. Aí a cena fecha de Saul. Ela abre aonde? Ela abre com os príncipes filisteus, falando: o que esse hebreu está fazendo aqui? O que esse Davi está fazendo aqui? Durante a batalha, ele vai se virar e vai voltar contra a gente pela retaguarda. Nós não queremos Davi aqui. Aí Davi é despedido para voltar a Ziclag. Entendeu? Davi volta para sua cidade 3 dias de viagem. Durante esses 3 dias, um povo que morava próximo, os amalequitas, vem e atacam o sul de Judá e parte do reino dos filisteus. Entre eles a cidade de Ziclag. E aí o que acontece? Todas as famílias são levadas cativas. Todos os bens saqueados. E a cidade de Ziclag é queimada. Aí nós vimos aqui no capítulo 30 que Davi busca Deus, busca a direção de Deus, busca consolo de Deus. Entendeu? E aí ele consegue, pela providência divina, encontrar um egípcio que tinha lutado. Aquele egípcio tinha ficado doente e tinha sido deixado para trás. Mas foi aquele egípcio doente que guiou Davi e seus homens a derrotar os amalequitas. E aí eles voltam para o mesmo ribeiro onde eles encontraram o egípcio, onde haviam ficado 200 homens. Nesse interim, Saul e os filisteus vão começar a abrir combate. Tudo ao mesmo tempo acontecendo. E aí o que acontece? Ao chegar no ribeiro, homens maus da tropa de Davi falam o seguinte: olha, esse pessoal que ficou aqui pro lado do rio, esses 200, não vão pegar o despojo. Porque eles não lutaram contra a gente, eles somente vão levar as suas esposas e os seus filhos. E olha, tá bom demais. Por que isso? Numa atitude egoísta. Veja, juntamente do povo de Deus, misturados, sempre andam os homens maus.
Não se iludam, um dos maiores erros que tem nas pessoas é o seguinte, elas acham que as igrejas são um pedacinho do paraíso. Só que veja, a igreja é lugar de pecador. A igreja é lugar de gente que precisa da graça de Deus. A igreja é lugar de pessoas erradas, que um dia, alcançados pela graça de Deus, aconteceu um milagre da salvação, o Espírito Santo veio morar neles, e a partir dali se tornaram filhos de Deus e começaram uma caminhada. Mas só vão ser libertos da natureza pecaminosa quando morrerem e esse corpo for para a sepultura. Veja, se hoje na igreja nós já temos muitos problemas e muita mistura, imagina como era naquela época onde o Espírito Santo não tinha sido dado como é hoje. Seria a coisa mais natural, dentro do exército de Davi, ter gente egoísta, gente que só queria as coisas para si. Só que veja, Deus está no controle absoluto de tudo. Porque olha o que Davi vai fazer, veja que interessante o desdobramento. Versículo 23 de 1 Samuel 30. Porém Davi disse, não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha das nossas mãos. E por quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. O que assim foi, desde aquele dia em diante, porquanto pôs por estatuto e direito em Israel, até ao dia de hoje. E chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo, eis aí para vós uma bênção, do despojo dos inimigos do Senhor, aos de Betel, e aos de Ramote do sul, e aos de Jater, e aos de Aroer, e aos de Sifimote, e aos de Estemoa, e aos de Racal, e aos que estavam nas cidades jeramelitas, e nas cidades dos queneus, e aos de Hormá, e aos de Corazã, e aos de Ataca, e aos de Hebron, e a todos os lugares que andara Davi, ele e os seus homens. O que acontece aqui? Davi baixa uma lei. Tanto quem lutou, como quem ficou guardando a bagagem, quem ficou servindo de apoio, é o mesmo despojo. Não bastasse isso, o que Davi faz? Lembra, ele estava morando em Ziclag, e ele fazia as missões militares no sul de Judá. Fazendo o quê? Limpando a área dos inimigos de Israel. O que ele faz? Davi está preparando o seu reino. Ele envia presentes aos anciãos. Dali a bem pouco tempo, ele se tornaria rei, com a capital em Hebron. Por 7 anos e meio, Davi vai reinar sobre esses povos, o reino de sul. O que você percebe aqui? Davi, veja, além dele ser um homem conforme o coração de Deus, Davi sabia praticar a política da boa vizinhança. Veja, ao mandar presentes e ao realizar campanhas militares, Davi está mostrando para eles, olha, eu sou confiável. Eu sou alguém que na hora da dificuldade vocês podem contar. Eu estou batalhando pelo povo de Israel. Entre aspas agora, eu falando, ó, eu estou morando aqui em Ziclag, mas eu estou cuidando de vocês, sul de Judá. O que Davi está fazendo? Davi está fazendo a velha e boa política. O que acontece? Veja, existem pessoas que dizem que cristãos não devem se meter com política. O que eu posso dizer? Veja, a pregação bíblica, ela não deve envolver política. O máximo que nós devemos fazer como os pastores é ensinar em quem não ser apoiado politicamente, em quem você não pode votar. E o demais não deve ser misturado com a pregação. Vírgula, porém a Bíblia é um dos livros mais políticos que existe.
A Bíblia toda é uma imensa política. O tempo todo você vê política. Você vê Davi fazendo política. Você vê Salomão fazendo política. Você vê os reis de Israel fazendo política. Você vê Abraão na sua peregrinação fazendo política. Nós somos seres políticos. Sendo seres políticos, veja, você faz política no seu trabalho. Você faz política na sua vizinhança. Você faz política com seus amigos. A política não é apenas algo de partido. É o nosso dia a dia, é a nossa convivência, são as nossas relações humanas. E isso passa por todos os lugares onde eu ando. E aqui vem um ensinamento tremendo. Davi está mostrando que ele é um camarada justo ao dividir os despojos. E mostrando que ele é alguém generoso ao enviar presentes. O que eu aprendo aqui? Sempre que você puder ser generoso com seus vizinhos, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, faça. Entendeu? O Novo Testamento nos diz, no que depender de vós, buscai a paz com todos. Você não gosta do seu vizinho? Você tem um vizinho que é uma encrenca? Você tem um colega de trabalho que é uma encrenca? Seja político. Saiba trabalhar com ele mantendo uma distância saudável, mas sem arrumar um inimigo. Você não precisa de um inimigo, porque você, como cristão, já tem muitos. Como cristãos, veja, Jesus fez o seguinte aviso: e sereis odiados por causa do meu nome. A palavra ali no original quer dizer ódio mesmo. O mundo nos odeia. Então, como cristão, pelo fato de eu ser cristão, espiritualmente, eu já vou ter problemas. Agora, junta isso, você provocando problemas. Gente, vou falar para vocês. Um bom dia, dado a uma pessoa, abre portas. Você chegar de uma maneira... Eu tenho vizinhos aqui que eu não sei o nome deles. E eles não sabem o meu nome. Mas quando eles passam aqui na frente, e eu estou na frente, eu vejo que eles esperam um bom dia. E aí eu dou um bom dia, ou eles me dão um bom dia, com o sorriso aberto. Veja, eu não sei o que ele faz, eu não sei onde ele trabalha, eu não sei com que ele vive. Mas eu sei que ele passa aqui toda vez. Ele sabe que eu existo, eu sei que ele existe. Então o que eu procuro fazer? Política da boa vizinhança. Às vezes existem pessoas que passam aqui e me pedem alguma coisa, eu sei que ele é um vizinho, se está ao meu alcance eu ajudo. Entendeu? É o que Davi está fazendo aqui. Então assim, aprendam a ser sábios. Aprendam a ter discernimento. Não seja aquele tipo de pessoa que arruma briga, que arruma encrenca por onde passa. Num determinado momento você pode se machucar sério. Você pode criar um problema extremamente sério. Por uma encrenca que poderia ser evitada. Entenda. Eu não estou dizendo para você ser bobo. Deus não te chamou para ser bobo. Mas Deus te chamou para ser prudente como a serpente e simples como as pombas. Tem que ser esperto. Pedir sabedoria para Deus para viver num mundo que a palavra me ensina que jaz no maligno. Você é um estrangeiro, você não é cidadão desse mundo. Você não é bem-vindo nesse mundo. Segundo palavras de Jesus, você não é bem-vindo. Entendeu? Então, o que acontece? Sabendo que eu não sou bem-vindo, eu vou andar de maneira sábia, evitando problemas. Como eu costumo dizer, eu não preciso criar problemas. Eles já vêm sozinhos. Mas eu não criando já é uma grande coisa. Amém? Vamos seguir. 1 Samuel, capítulo 31. Olha que interessante. A cena estava em Davi, passou para Saul, de Saul voltou para Davi, e agora vai voltar para Saul.
É um filme, onde toda a narrativa daquela uma semana está sendo feita ao mesmo tempo. Entendeu? Vamos lá, 1 Samuel 31, versículo 1, diz assim: Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram mortos na montanha de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e a seus filhos. E os filisteus mataram a Jonatas, a Abinadab, a Malquissua, filhos de Saul. Vamos fazer uma pausa aqui. A guerra começou. Enquanto Davi está cuidando do despojo em Ziclag, a guerra está comendo solta entre as tropas dos filisteus e a tropa de Saul. Como Samuel tinha profetizado, olha, vocês vão ser entregues na mão dos seus inimigos. E você e seus filhos vão morrer no campo de batalha. Isso foi dito no capítulo 28. Na aparição do profeta Samuel. Aí o que acontece? Os filhos de Saul são cercados e morrem na mão dos filisteus. Uma coisa interessante aqui é a fidelidade de Jonatas. Veja, Jonatas tinha brigado com seu pai tinha atirado uma lança em Jonatas, seu pai tinha desonrado Jonatas, seu pai tinha chamado Jonatas de filho de uma meretriz, uma ofensa seríssima. Só que no dia da luta final, Jonatas estava ali do lado. Jonatas era um valente. E juntamente com seus irmãos, filhos de um pai problemático, eles estavam ali firmes. Veja, aqui tem um outro ensino. A Bíblia fala: honrai pai e mãe. Veja, a Bíblia não fala honrai pai e mãe crentes. A Bíblia fala honrar todo pai e mãe. Porque se você fosse esperar algum pai e mãe perfeito para você honrar, nunca nenhum pai e mãe seria honrado. Entendeu? Honrar o que é? Honrar é tratar com respeito. E a palavra honra da Bíblia está ligada a não deixar o pai e a mãe exposto a uma situação, por exemplo, de passar fome, de mendigar, de estar sendo exposto ao léu. Isso é honrar. Honrar é honorários, é dinheiro. Entendeu? Você não pode, diante de Deus, deixar o pai e uma mãe passar uma extrema necessidade. Nós já conversamos sobre isso. Você também não vai alimentar mimo de pessoa que não sabe lidar com as coisas. Então você vai ter que ter um equilíbrio. Mas veja, nesses 3 filhos aqui, eles estavam ao lado do seu pai. E pagaram com a vida. Entendeu? E provavelmente eles sabiam da profecia dada por Samuel, na aparição do capítulo 28. Entendeu? E foram para cima, foram fazer sua parte. Só que a narrativa vai continuar, versículo 3. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos, e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas, que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada, e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, e seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. E vendo os homens de Israel, que estavam deste lado do vale e deste lado do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Entenda, qual era o problema dos arqueiros? Se os arqueiros chegassem a 150 metros de distância, eles iam vir com uma chuva de flechas
que ia perfurar Saul que nem uma peneira. Qual que era o medo de Saul? Ser capturado pelos filisteus, e aí eles começarem a torturá-lo para escarnecer, fazendo ferimentos em locais que não iam trazer a morte. Aí Saul falou para o seu pai, já remete contra mim. Entendeu? E aí o que acontece, o pajem não temeu. Então ele se lança sobre a espada. Ele coloca a espada no chão e lança o corpo sobre a espada e morre. O seu pajem, vendo que o seu líder morreu, também se mata. Entendeu? E assim termina a vida de Saul. Aqui existe uma outra questão interessante. Tem gente que chega e fala, pastor, Saul foi para o inferno. Concordo, eu creio que Saul foi para o inferno. Ele não me parece que alguém que foi salvo. Aí você pergunta, por quê? Porque ele se suicidou. Quem já ouviu isso? Que Saul foi para o inferno porque se suicidou. Quem já ouviu falar que suicida não vai para o céu? Alguém já ouviu isso? Veja, não tem base bíblica. As pessoas vão falar, não matarás. Veja, não matarás é não cometerás homicídio. O caso do suicídio, eu tenho que entender, por exemplo, um caso como esse de Saul aqui, não dá para você avaliar com tanta precisão. Mas vamos trazer para os dias de hoje, onde a gente vive uma epidemia de suicídio. O que eu tenho que entender? Deus colocou em nós o instinto de preservação da vida. Tanto é que se eu levantar daqui e tentar dar um golpe em você, a primeira coisa que você vai fazer é isso aqui, se proteger. Porque é instinto. Então, o que acontece? Para uma pessoa chegar ao suicídio, normalmente ela tem que desenvolver uma enfermidade psíquica que vai levar ela a agir contrariamente à natureza que Deus deu. Alguns vão agir até por opressão maligna, por opressão satânica. Eu creio que nesses casos que a pessoa é vítima de uma doença, ela perdeu a capacidade de julgar. É como uma criança. Por que nós imaginamos que as crianças vão para o céu? Nós imaginamos que as crianças vão para o céu porque elas são inocentes. E elas não têm condição de aceitar Cristo, de entregar seu coração ao Senhor. Essa palavra aceitar Cristo está errada, hein? Entregar seu coração a Jesus. Entendeu? Aí o que acontece? As crianças, não tendo condição de entregar o seu coração a Jesus, nós entendemos que morrendo na idade da inocência, elas são salvas. Esse mesmo princípio nós aplicamos ao suicida. Em geral, o suicida é uma pessoa doente, debilitada psicologicamente, oprimida espiritualmente, que acaba numa atitude desesperada, tirando a própria vida, agindo contra isso. Então, assim, não entra nessa de falar que o suicida vai para o inferno. Entendeu? Você vai ter muita dificuldade de sustentar isso na Escritura. Então, me parece muito mais correto entender que o suicida é alguém doente. O próprio caso aqui de Saul, veja, ele está poupando um mal maior, nós vamos ver mais à frente. O que Saul desconfiava aqui ia acontecer. Mas qual foi o erro de Saul? Saul devia ter feito igual Davi, clamado a Deus. Será que se ele clamasse a Deus, Deus não mudava a história dele, como outras vezes fez? Veja, o mesmo livro de Samuel mostra um homem cercado em uma montanha por tropas dos dois lados, prestes a morrer. Quem é esse homem? Davi. Só que Davi clama a Deus, o que Deus faz? Faz com que um inimigo ataque Israel.
E Saul, que queria matar Davi, tem que se retirar. Então, o que você aprende aqui com relação a Saul é o seguinte: nem diante da morte ele clamou a Deus. Será que se ele rasgasse o coração, de maneira sincera, de maneira pura, Deus não ia se compadecer deles? Veja, conhecendo o princípio bíblico, minha resposta é sim. Mas Saul entregue a si mesmo, retira a sua própria vida, desesperado, entendeu? Mas assim, muito cuidado, sabe? Quando te perguntarem se alguém foi salvo, a tua resposta tem que ser a seguinte: fala, olha, se ele tinha uma aliança com Jesus de Nazaré, ele foi para o céu. Se ele não tinha, não foi. Aí a pessoa pergunta para o pastor: pastor, meu pai foi salvo? Qual que é a resposta sábia do pastor? Ah, você sabe se ele tinha aliança com Jesus? Ah, pastor, não sei. Ah, então também não sei. Entendeu? Então minha resposta sempre é essa. Ah, mas fulano, olha, se nasceu de novo é salvo. Eu não mando ninguém para o céu, não mando ninguém para o inferno. A pessoa vai sozinha. Entendeu? Então, muito cuidado. E a narrativa vai continuar. Versículo 8. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus no outro dia para despojar os mortos, acharam a Saul e seus 3 filhos, estirados na montanha de Gilboa. E cortaram-lhe a cabeça e o despojaram de suas armas, e enviaram pela terra dos filisteus em redor, a anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo. E puseram as suas armas no templo de Astarote, e o seu corpo o afixaram no muro de Bet-san. Ouvindo então os moradores de Jabes de Gileade, e o que os filisteus fizeram a Saul, todo homem valoroso se levantou, e caminharam toda a noite, e tiraram o corpo de Saul e os corpos dos seus filhos do muro de Bet-san, e vindo a Jabes os queimaram. E tomaram os seus ossos, e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Veja que interessante. A primeira cidade abençoada por Saul foi Jabes de Gileade. Naás, o amonita, cerca a cidade e fala o seguinte: olha, eu não vou matar vocês simplesmente só deixam eu vazar o olho direito de vocês e cortar os polegares, incapacitando eles, transformando eles em inválido. O que a Bíblia conta? Que Saul está trabalhando na propriedade rural dos seus pais, ele já tinha sido levantado rei, ele fica cheio do Espírito Santo, junta todo Israel e liberta Jabes de Gileade. O que a cidade fez? A cidade lembrou do que Saul tinha feito por ela. E eles viajaram uma noite inteira. Só que entenda, quando eles chegaram aqui, eles viram um quadro horrível. Eles viram homens decapitados, mutilados, colocados sobre um muro. E por que a gente sabe, pela narrativa do texto, que o quadro dos corpos deles era horríveis? Porque eles queimaram o corpo. Gente, entenda, nós somos de herança judaico-cristã. Na nossa herança, a gente não crema corpo. Isso é uma coisa que vem dos hindus. Isso é uma coisa que vem de tribos primitivas. Estou falando que cremar o corpo é pecado? Não. Estou falando que cremar o corpo não é um hábito judaico-cristão. Mas por que os moradores de Jabes de Gileade tiveram que cremar o corpo de Saul e de seus filhos? Porque eles foram mutilados, eles foram estraçalhados. Naquela época não tinha o mesmo trabalho funerário que tem hoje. Então eles não tinham a mínima condição de apresentar os corpos do seu rei e dos seus príncipes para dar um funeral decente. Então o que eles fizeram? Queimaram o corpo primeiro, reduziram as cinzas e os ossos, e aí sim juntaram a cinza e os ossos. E enterraram Saul
e seus filhos. Num triste fim. Um fim terrível. Aqui vai acabar de uma maneira triste a história do primeiro rei de Israel. Sempre fica a pergunta: precisava ser assim? Porque quando Saul começou o seu reinado, Saul começou bem. Veja, quando ele foi chamado, ele era um jovem em obediência a seu pai, indo atrás de jumentas. E aí, pela providência de Deus, ele é guiado até Samuel. Ele era um jovem de uma família rica, porém ele era simples. Então, quando a gente vê a trajetória de Saul, veja, essa história está registrada na Bíblia. O legal da Bíblia é que a Bíblia não esconde pecado. Quem não conhece a Bíblia, acha que só vai ter história boa, história de anjo, história de pessoal tudo brilhando. Ao contrário. Nós estamos para entrar no segundo livro de Samuel. É pior do que Games of Thrones. É morte, é adultério, é estupro. É um armando para matar o outro. É uma aventura, está tudo na Bíblia. Agora, essas histórias estão registradas para quê? Para nos alertar. E quando eu vejo a vida de Saul, tem um tremendo alerta. Por quê? Porque Saul começou bem, mas terminou de uma das piores maneiras da Bíblia. Entendeu? Ao contrário, do outro lado, nós vemos Paulo. São Paulo era assassino de cristãos. Ele capturava cristãos para levar para Jerusalém para serem mortos ou blasfemarem. Estevão, quando foi morto, apedrejado, Paulo segurava as roupas de quem foi apedrejar. Só que aí Deus pega Paulo, que começou muito mal, e transforma no principal escritor do Novo Testamento. E quando você vê a vida de Paulo, você tem um exemplo de como agir. Mas quando você vê a vida de Saul, você tem um exemplo do que você deve tomar cuidado. E aí eu separei algumas passagens muito rápidas. Nós vamos fazer um breve apanhado da vida de Saul, no próprio livro de Samuel. Vamos abrir primeiro o texto, 1 Samuel 9. 1 Samuel 9. Versículo 15. Foi para mim. Diz assim: porque o Senhor revelara isso aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a esta hora, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou até mim. Que a gente vê aqui? Deus, de maneira miraculosa, comunicando Samuel que Saul era o rei, escolhido por ele. Então, Saul começou o seu reinado como? Por um chamado de Deus. Você começou sua vida cristã como? Por um chamado de Deus. Não foi você que buscou a Deus, Deus buscou a você. Amém? Amém. 1 Samuel 10, vira uma página aí. Versículo 9. Diz assim: sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. O que vai acontecer aqui? O coração de Saul é mudado por Deus. O que vem aqui? A capacitação. Na vida cristã, qual que é a tua capacitação? Ao nascer de novo,
Você crê em Deus, você passa a amar o Senhor, é a consequência de nascer de novo. Simultaneamente, o Espírito Santo se torna um só com o seu espírito. No Novo Testamento, isso aí é definitivo. No Antigo Testamento é temporário. Entendeu? Porque a obra de Jesus ainda não havia sido consumada. É uma outra dispensação. Mas Saul foi capacitado. Mas mais um texto nos mostra. Mesmo 1 Samuel 10, versículo 26. Olha o que diz. E foi também Saul à sua casa em Gibeá, e foram com ele do exército aqueles cujos corações Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram, é este o que nos há de livrar? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Porém ele se fez como surdo. Veja, Saul foi desprezado pelo povo. O que ele fez? Não ligou. Aqui, nesse ponto, Saul tinha um coração tratável. Aqui ele respondeu de maneira certa. Ele era o rei. Ele podia chegar e falar, olha, mata todo mundo que está zombando de mim. Não, ele voltou para sua terra, alguns homens foram com ele, foi seu primeiro exército. E aí os homens zombaram dele, ele de maneira sábia, para não causar uma mancha, ele tratou de maneira correta, foi prudente. Olha que interessante. Vamos seguir. 1 Samuel 13. O que vai acontecer? Saul começa a ter uma vitória atrás da outra. E começa a liderar os israelitas contra os filisteus. Mostrando que ele era um comandante extremamente capaz. Mas olha o que vai acontecer. 1 Samuel 13, versículo 13. Então disse Samuel a Saul, procedeste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. O que aconteceu aqui? Eles haviam marcado em Gilgal um ponto de encontro entre Samuel, Saul e o povo. Aí, Samuel não chegava. O que Saul faz? Saul queima o holocausto. Faz uma oferta a Deus que só o sacerdote podia fazer. Aqui foi a primeira queda de Saul. Com a consequência, Samuel falou, olha, se você tivesse obedecido a Deus, o teu reino ia permanecer para sempre. Mas você não obedeceu, então teu reino vai ser tirado. E Deus já está procurando um outro para colocar no teu lugar. Aqui foi a primeira queda. Daqui para frente é só ladeira abaixo. Gente, cuidado. Traçando um paralelo na história de Saul. Veja e entenda. A Bíblia nos fala que uma vez salvo, sempre salvo. Amém. Por quê? Porque a salvação vem de Deus. Quem nasce de Deus não pode desnascer. Ponto. Não. Vírgula. A mesma Bíblia que ensina que uma vez salvo, sempre salvo, a Bíblia faz um monte de alerta sobre apostasia. O que é apostasia? Abandono da fé. Se a Bíblia faz um monte de alerta para abandono da fé, é porque é real. Aí você fala, mas pastor, não entendi. Entenda. Existe uma coisa chamada processo de conversão. A conversão só é ratificada quando a pessoa nasce de novo.
da água e do Espírito, é nova criatura em Cristo Jesus. Existem pessoas que passam anos dentro da igreja sem nascer de novo. Mas elas estão ali, vivendo a vida cristã, vivendo os princípios cristãos, ouvindo a palavra. E muita gente Deus salva dessa maneira, dentro de um processo. Por exemplo, meu primeiro contato com o evangelho, que eu entendi que Jesus era Deus, para valer, claro, nítido. Entendi o mundo espiritual, foi com 26 anos de idade. O meu novo nascimento aconteceu com 33 anos. Para 34. Entendeu? Foi um processo. Nesse inteirinho eu li 7, 8 vezes o Novo Testamento. Eram altos e baixos, idas e vindas. Nunca fui para uma igreja. Mas eu sei o momento que eu nasci de novo. Mas eu sei que Deus tratou comigo desde lá dos 26 anos. É isso que a Bíblia está falando. Veja, essa questão de nascimento é uma linha muito fina. Então a apostasia é um perigo. O que eu tenho visto nesses 23 anos salvo? As pessoas dão bobeira. Num determinado momento, por bobeira, elas começam a se afastar dos caminhos do Senhor. Quando vai ver, o abismo está do lado. Quando vai ver, cai no abismo, sem volta. E apostata. Entendeu? E quando a pessoa chega no ponto da apostasia, a Bíblia fala, já não resta mais sacrifício. Então, como crente, eu tenho que estar atento aos alertas da palavra, me avisando, olha, vigia, congrega, ora, ande em santidade, confessa o teu pecado, caiu, tropeçou, levanta, vai à luta. Se é pecador mesmo, a Bíblia fala. Entendeu? É um processo. Mas entenda, não brinque com apostasia. Na prática, dá uma bobeira. Hoje não vou para o culto. Aí domingo você vem. Aí na quarta você vem. Aí no outro domingo, não vou, não estou afim. Aí depois fura outro. Quando você vai ver, você está indo uma vez por mês para a igreja. Quando você vai ver, você não está mais indo para a igreja. Quando você vai ver, você está mergulhado de volta no mundo. Quando você vai ver, você apostatou. Se apostatou, não resta mais sacrifício. O que nós entendemos? Nós não somos salvos porque permanecemos até o fim. Senão seria uma obra. Eu permaneço até o fim porque eu sou salvo. Mas eu tenho que lidar com os alertas da Escritura, me avisando do perigo da apostasia. Saul não vigiou. Ele achou que ele podia ocupar como rei o papel de sacerdote, oferecer o holocausto. Aqui foi o primeiro pecado. O que custou para ele aqui? Custou o reino. Mas ainda não tinha custado a vida dele. Aqui ele perdeu a linhagem real, que já é muita coisa. Mas começa aqui o caminho. Será que você não está fazendo a mesma coisa na sua vida? Será que você não está se permitindo certos deslizes que vão te levar à apostasia? Porque veja, alguém nascido de novo não vai querer perder culto. Alguém nascido de novo vai querer congregar. Alguém nascido de novo vai amar estar junto com os irmãos servindo a Deus. E vai fazer de tudo para que isso aconteça. Sabe que nem sintoma de doença? O médico pergunta, o que você sentiu? Minha unha está caindo. Ele olha e fala, isso aí é micose, bebe esse remédio aqui. Sintoma de crente, ele quer congregar, ele quer orar, ele quer ler a Bíblia, ele quer ouvir a palavra. Esse é o sintoma de alguém nascido de novo. Sintoma de alguém que não nasceu de novo. A vida cristã é um fardo. A vida cristã é uma chatice. O pastor começa a pregar, parece estar pregando em japonês. O cara é chato, você não aguenta ouvir. E é normal, porque é contrário à tua natureza. Normal, eu também já achei pregação muito chata. Só que num determinado momento, Deus começou a me despertar. E começou a me atrair.
E meu coração começou a mudar. E eu recebi o presente da salvação. E hoje estou aqui. Entendeu? Eu lembro quando eu era mais novo, eu ia para a igreja. Adorava a igreja. Por quê? Porque era ou batizado, ou primeira comunhão, ou casamento. Aí depois tinha festa. Amava a igreja. Entendeu? E todos nós somos assim. Mas quando o Espírito Santo começa a agir na nossa vida, ele começa a nos trazer. E a gente vai sendo tomado. Quando chega um momento, acontece o milagre do novo nascimento, eu sou salvo. Mas cuidado. Veja, a queda pode vir. E ela pode vir não somente para não salvos, ela pode vir para salvos. Quando ela vem para um salvo que cai, o que vai acontecer? Ou ele vai ser duramente disciplinado por Deus, ou Deus vai recolher. Ele não é apóstata, vai para o céu, mas vai morrer mais cedo. Aí todo mundo vai falar, nossa, aquele irmão tão querido, né? Tão boa praça. É o que a Bíblia ensina. Isso é muito duro. É o que a gente aprende com a primeira queda de Saul. Mas vamos avançar mais um pouquinho. 1 Samuel 14, versículo 24. Olha que interessante. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurou o povo, dizendo, maldito o homem que comer pão até a tarde, antes que me vingue dos meus inimigos. Por isso, todo o povo se absteve de provar pão. Que começa aqui. Gente, quando o poder de Deus vai embora, fica a religião vazia, morta, impossível de salvar. Aqui Saul começa com o seu jejum maluco. Jejum é ajuno. Entendeu? É venezuelano também, não é? Jejum é ajuno. Ajuno, certo? Ah, já é um poliglota, pregador bilíngue já. Entendeu? O que acontece? Como que você vai fazer jejum no dia de guerra? Uma espada que vai pesar pelo menos de 8 a 15 quilos. É o que o maluco do Saul fez aqui. Entendeu? Então começou o quê? Religião maluca. Quando você se afasta da graça de Deus, muitos de nós se apegam a uma religião vazia, morta, não a religião bíblica, viva. Se apega à religião vazia. Tem muita gente da igreja vivendo religião morta, religião vazia, e o poder de Deus já foi embora faz tempo. E a pessoa está dentro da igreja, longe de Deus, vivendo religião morta. Cuidado, isso é real. É o que nós vemos aqui. Mais uma passagem. 1 Samuel 14, 44. Diz assim: Então disse Saul, assim me faça Deus outro tanto, que com certeza morrerás, Jonatas. O que aconteceu aqui? Jonatas não sabia do voto do seu pai, passando numa floresta viu um cacho de mel, com a ponta da espada ele pegou o mel e trouxe à boca, porque ele estava muito cansado. O que Saul faz? Saul percebe que alguém tinha quebrado o voto. E ele faz um sorteio, que até que vai bater entre ele e Jonatas. E aí ele descobre que Jonatas quebrou o voto. O que ele fala para o filho? Você vai morrer hoje. O que vem após a religião morta? A insanidade. Vou falar uma coisa para vocês. Eu já vi muita gente insana, muita gente maluca, vivendo religião vazia dentro da igreja. Entendeu? Cuidado. Imagina o camarada maluco vai matar o filho por um voto feito sem pé nem cabeça, sacrifícios humanos proibidos na lei de Israel.
Percebe o que a religião morta provoca? Atitude maluca. Hoje em dia você vê pessoas de um lado para o outro, vivendo um evangelho que não é o evangelho bíblico. É um evangelho misturado, que não é o cristianismo da Bíblia. Isso é muito comum hoje em dia, mais do que você pensa. Entendeu? Cuidado com isso. Não crie um ídolo chamado Deus da Bíblia. E não crie um cristianismo falso. Que é o que você vê por aí. Entendeu? Nossa fé é sábia, baseada na palavra. Eu penso, eu entendo de maneira clara. A Deus é Deus sobrenatural? Como é? Mas a minha vida cristã tem que ser baseada na verdade bíblica. Não no sobrenatural. Sobrenatural por sobrenatural, o falso profeta, lá nos dias do Apocalipse, vai fazer chover fogo do céu. Somente o profeta Elias, entre outros, né? Mas o profeta Elias orou e veio fogo do céu. Olha o poder. Entenderam? Vamos mais um pouquinho. 1 Samuel 15, versículo 10. Passei um pouco. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir, e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou, e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si uma coluna. Então, voltando, passou e desceu a Gigal. O que Saul faz aqui? Um monumento para si mesmo. Uma coluna. Isso é um monumento. Para ser lembrado. O que entrou aqui? A autoexaltação. Só ladeira abaixo. E essa palavra ladeira, uma descida. Aqui no Brasil, em português, uma grande descida da rua, a gente chama de ladeira. Então a gente tem uma gíria que é ladeira abaixo, é rua abaixo, calhe abaixo. Entendeu? Só desceu. Imagina, fez uma coluna para si mesmo. Alta exaltação. Olha o perigo. Vamos seguir mais um pouquinho. 1 Samuel 16, versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Aqui, provavelmente foi a pior coisa. Por quê? Porque o Espírito Santo era temporário no Antigo Testamento. Deus dava e Deus retirava. Ele retira. Só que não bastasse retirar, Deus manda um demônio para atormentar Saul. Aqui ficou ruim a coisa. Só está descendo, é só perda. Perda. Falar uma coisa para vocês. Um incrédulo pode ficar endemoniado. Veja, não é comum, não é assim para uma pessoa ser possessa de demônios. Mas guardadas algumas circunstâncias, alguém pode possuir demônios, ser possesso de demônios. Um incrédulo. O crente não pode ser possesso de demônios. Nossa, pastor, que bom. Sim, mas ele pode ficar oprimido. Ele pode ir descendo, até que ele vai entrar numa coisa chamada opressão espiritual. E aquilo pode cercar ele, aquilo pode sufocar ele, aquilo pode destruir a vida dele. Entendeu? Já fiquei sabendo de história de crente que se suicidou porque se viu sem saída. É o típico caso de opressão espiritual. O que provoca a opressão espiritual?
Simples, é só ver. Dentre outras coisas, desobediência. Desobedeceu, a consequência veio. Só que aqui no caso de Saul, a coisa é mais séria. Deus mandou. Sério, hein? Sério. Sabia que Deus, para te disciplinar, para te fazer voltar para o caminho, Ele pode produzir coisas bem dolorosas? E algumas delas definitivas. E tem muita gente sofrendo à toa. Não precisava. Mas abusou. Tem a palavra abuso? Abusou. Consequência veio. Cuidado, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Cuidado. Gálatas capítulo 6. Vamos mais um pouquinho, os irmãos estão silenciosos. 1 Samuel 18, eu também estou. Versículo 9. Desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi suspeita. E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com a sua mão, como os outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança, e Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Veja, o endemoniamento, veja. Saul ouviu uma música, as mulheres cantavam, Saul matou a milhares, Davi a 10 milhares. Saul ficou invejoso. A partir daquele dia ele teve Davi suspeito. Um dia Davi estava tocando a harpa para Saul. Saul fica endemoniado, pega a lança e tenta matar Davi 2 vezes. Só que Davi escapa, percebe? Só está afundando. Tentativa de homicídio contra o seu genro, casado com a sua filha. O camarada que nunca fez nada de mal para ele. Começou lá naquela desobediência. Vou dar uma de sacerdote. Ofereceu o holocausto. De lá, só desceu. É algo para se pensar. Vamos mais um pouquinho. 1 Samuel 19, versículo 1. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem a Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã, e fica-te em oculto e esconda-te. Até aqui, veja. Saul começa a perder o respeito da sua família. Assim que Jonatas fica sabendo que Saul quer matar Davi, Jonatas trai o seu pai, entregando a informação a Davi. Esse é o caminho, gente. A gente vai mergulhando nas trevas. Quantos homens e quantas mulheres não mergulharam no pecado de uma tal forma que perderam o respeito das suas famílias? Isso é terrível. Isso é terrível. Eu conheço gente que o que segura ele de não afundar mais é o respeito da família. Eu tenho por hábito, por exemplo, tem um irmãozão muito querido que eu conheço, querido demais, eu já percebi que ele fuma. Eu me faço de desentendido e não sei de nada. Porque ele gosta de se dar o respeito. E Deus não mandou falar nada. E aí, irmão, beleza, glória a Deus, aleluia, tal, amigão meu. Mas eu sei que ele fuma.
escondido. Mas eu sei que se eu falar, é perigoso ele perder o respeito próprio. E só descer. Então eu fico quieto. Entendeu? Mas nós, quando afundamos no pecado, começamos a perder o respeito da nossa família. Quer ver mais um caso? O mesmo 1 Samuel 19, versículo 24. Olha que interessante, olha o que vai acontecer aqui. Falando de Saul. E ele também despiu as suas vestes e profetizou diante de Samuel. E esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz, está também Saul entre os profetas. Saul aqui é exposto à vergonha pública pelo poder de Deus. Gente, nudez em Israel é algo terrível, impensável. O nosso hábito de nos cobrirmos vem da cultura judaica. De cobrir nossas partes íntimas. Entendeu? Saul aqui é exposto à vergonha. Mais um passo abaixo. Que mais? Vamos avançar mais um pouquinho, senão fica muito longa a palavra. 1 Samuel 20, versículo 32. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse, por que há de morrer? Que tem feito? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas, que já seu pai tinha determinado matar a Davi. O que Saul faz aqui? De pensar em matar Jonatas lá no jejum, ele vem para a atitude de matar o filho. Sabe o que é isso? Você pegar uma arma e tentar matar o filho. Só está descendo a rua. A sepultura está lá no fim da rua. Percebe? É muito clara a trajetória. Foi um ponto. Qual foi o ponto? Tratou de maneira indevida as coisas espirituais. Tem a palavra deboche em espanhol? Debochar é desdenhar. Desdenhar é fazer pouco caso. Fez pouco caso das coisas de Deus. A partir dali, só desceu a rua. Chegou nesse ponto. De maneira prática, tentou matar o filho. Só piora. Mais um pouquinho. 1 Samuel 22. Versículo 18. Diz assim. Então disse o rei a Doeg, vira-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomeu, e arremeteu contra os sacerdotes. E matou naquele dia 85 homens que vestiam o éfode de linho. Também a Nobe, cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada, desde o homem até mulher, desde os meninos até os de peito, e aos bois, jumentos e ovelhas, passou a fio de espada. Saul ordena uma chacina. Mas não foi qualquer chacina, 85 sacerdotes foram mortos. Uma ousadia tal que nem os homens de Saul quiseram ir contra ele. Teve que usar Doeg, que era de um outro país, um edomeu, e não prestava. Matou 85 sacerdotes e chacinou uma cidade inteira. Percebe a que ponto vai chegando? A que ponto vai? Veja que interessante. A Bíblia, o pior rei de Israel, de Judá, provavelmente foi o maligno rei Manassés, que reinou 55 anos em Israel. Ele é um dos meus personagens preferidos, sabe por quê?
Porque a Bíblia fala que ele se humilhou grandemente, se rendeu ao Deus de Israel. Depois de fazer tudo que não prestava. Parecia eu. Parecia você. Fez tudo que não prestava. Aí vai correndo para Deus. Ou tem algum santo aqui? Alguém pode alegar, não, eu tenho uma vida santa. Deus tinha obrigação de me salvar. Só que Manassés se humilhou. A tradição judaica conta que Manassés cerrou o profeta Isaías ao meio. Não é uma informação bíblica, é história de Israel. Se é como contaram, foi algo terrível, não foi? Cerrar o profeta, tá maluco? Só que eu tenho certeza, pela escritura, alcançado pela graça, Manassés foi salvo. Porque a Bíblia fala que ele se humilhou ao Senhor. Não existe pecado que não possa ser perdoado pelo sangue de Jesus. Não existe, pode ser o pior pecador do mundo. Se ele sinceramente, de todo o seu coração, reconhecer que é pecador, reconhecer que Jesus é Deus, reconhecer que Jesus é poderoso para salvar, sinceramente entregar seu coração a Jesus, e de todo o seu coração procurar andar em novidade de vida com todos os seus defeitos, nascendo de novo, ele é salvo. Só que Saul aqui não fez isso. Manassés, aproximadamente 400 anos depois, ia fazer. E foi salvo. Eu não sei vocês. Olha, um dos irmãos que eu quero ver lá é Manassés. E sabe o que é o legal? Ele vai sentar no mesmo lugar do lado de Isaías. E os dois, pela graça de Deus, vão se amar. Ó, fiquei arrepiado. É maluco, né? Só Deus, né? Só Deus. Só Deus. É uma coisa linda que Deus faz, né? Glória a Deus. 1 Samuel 26. Caminhando para o fim. Hoje a palavra ficou um pouco mais longa. Versículo 21. Veja. Então disse Saul: pequei. Volta, meu filho Davi, porque não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. O que está acontecendo aqui? Davi teve a vida de Saul duas vezes na mão. Uma quando ele entrou na caverna e outra quando Davi entrou no acampamento. E Davi não matou Saul. E aí Saul fala, pequei. Só que Saul não muda de atitude. Eu, quando era criança, fazia muito isso. Era remorso. Tem a palavra remorso em espanhol? Ó, arrependimento. Arrependimento é mudança de mente, de coração e de atitude. Remorso não, é quando você quer se livrar da encrenca. Você fala, foi mal, pô, pequei. Mas no dia seguinte você faz de novo, é o que Saul fez aqui. Mas olha que interessante, ele foi envergonhado diante dos seus homens. Mais uma vez. E não se rendeu para Deus. Tá louco. Aí vamos lá. 1 Samuel 28. Versículo 7. Então, não, vamos ler o 6 para dar sentido. Vamos ler o 5 para dar sentido. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, e estremeceu muito seu coração, e perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados,
buscai-me uma mulher que tem o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram, eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou, vestiu-se com outras roupas, e foi ele, com 2 homens, de noite, chegaram à mulher, e disse, peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu disser. Gente, aqui foi a gota d'água. 1 Crônicas 10 vai dizer que Saul perdeu seu reino porque desobedeceu e morreu porque foi consultar uma feiticeira. E Deus entregou Saul a si mesmo e deixou ele buscar a feiticeira. Só que a hora que a feiticeira ia começar sua sessão espírita, Deus interrompe e não deixa começar aquela sessão espírita. E traz Samuel de volta à vida para dar a mais dura profecia sobre a vida de Saul. Porque no dia seguinte, como nós vimos no capítulo 31, Saul e seus filhos, confirmadas as palavras de Samuel, iam morrer. O que Deus fez aqui? Fechou todas as portas. Aí Saul falou, vou tentar o meu caminho. Mais ou menos Deus fez assim, eu estou parafraseando, tá? Eu estou falando. Mais ou menos Deus fez assim, você vai procurar feiticeiro? Então peraí. Deus milagrosamente chama Samuel dos mortos e traz Samuel numa aparição e dá uma profecia terrível contra Saul, que ia se cumprir no dia seguinte. E não adiantou nada. E o primeiro rei de Israel vai morrer de maneira triste. Se você pensar, tudo começou de maneira pequena. Entenda, é como um navio, um barco. Se o barco desviar 1 centímetro da rota, aqui é 1 centímetro. Mas depois de atravessar uma vida inteira, depois de atravessar um oceano, são quilômetros. Quem é mais velho aqui de igreja já viu muita gente que desviou só um pouquinho e hoje está com a vida destruída. A vida viraram farrapos, ficou em pedaços. Porque lá atrás abriu só uma portinha. E os acontecimentos começaram a vir. E destruiu a vida. Seja de crentes que tiveram sua vida destruída, ou seja de incrédulos que tiveram sua vida destruída. Que a vida de Saul sirva de aviso. E que nós possamos andar de maneira humilde. Nós somos pecadores, nós somos falhos. Entendeu? Nós temos uma série de problemas, precisamos de Deus. Se apegue com Deus. Se relaciona com Deus pela graça. Pai, errei. Me perdoa, fiz isso e está errado. Me ajuda. Eu não presto. Mas eu não quero pecar, eu quero andar certo. E você vai ver o Espírito Santo agindo poderosamente, te corrigindo, mas guiando, fortalecendo e transformando a sua vida. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo e oro pedindo, Senhor, que o Senhor não permita que nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas que em tudo, vivendo uma vida de santidade, vivendo uma vida de arrependimento, nós possamos andar em novidade de vida, andando em vitória, dependentes do teu poder e da tua graça. Sê conosco, capacita a tua igreja, em nome de Jesus. Amém.